O Milan vem passando por um período sombrio nos últimos anos, sendo uma sombra do que ele foi no passado. Na última temporada ele conseguiu ficar de fora das competições europeias. Mas será que esse time tem uma solução? Será que essa solução é o treinador Maximiliano Allegri, atual contratado? Será que demitir Sérgio Conceição, último treinador, foi algo positivo? A gente vai entender tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu também irei comentar os novos possíveis contratados do Milan e contratados atuais: Xhaka, Luka Modric, Samuel Rissi e Jachari, e alguns outros nomes ali que também são especulados. A gente vai comentar também sobre o elenco do Milan em si. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, uma dúvida que você pode ter inicialmente é por que o Milan ele tá tão abaixo do que o que ele era no passado, né? Porque talvez você não seja dessa geração, mas o Milan já foi um time muito poderoso, cara. Assim, não tem muito tempo que eu vi o Milan como um grande domínio. Havia uma certa oscilação na época, é fato. Não era toda temporada, não era aquele tipo de domínio onde toda temporada ele é o melhor. Não, havia uma certa oscilação, é um fato. Mas o Milan sempre era um time com um grande elenco, com um time poderoso. É o segundo maior campeão de Champions League, né? Se eu não me engano. Ele e o Real Madrid, os dois, ele tem 7 Champions League, se eu não me engano. O Milan é um time historicamente muito grande. Passou diversos brasileiros de extrema qualidade lá. Kaká, Ronaldinho Gaúcho e muitos outros. Ele sempre foi esse time de ter jogadores até que disputariam bola de ouro, né? Então, é um pouco interessante você perceber que o Milan ele tá bem diferente hoje em dia. E muito disso é por causa da situação financeira, né? A Liga Italiana tem problemas financeiros, cara. Eu acho que o único time da Liga Italiana que eu posso falar que se safa disso é o time da Juventus. O time da Juventus realmente parece não sofrer muito com isso. A Juventus parece sempre ter um puto elenco com vários jogadores bons. O tempo inteiro tá renovando. Então a Juventus parece ser quem menos sofre com esse tipo de problema. Mas todos os times da Série A italiana têm que se preocupar com salário, se preocupar com gasto, com contratação. E quando você olha pra uma Premier League, onde a galera gasta igual um bando de maluco, onde o time que vem da segunda divisão, da Championship, gasta mais do que o Milan, a coisa você vê que tem uma diferença quase extrema, né? Entre uma coisa e outra, entre os dois times, que não deveria ter. Porque o Milan, teoricamente, se ele fosse da Premier League, ele seria parte do Big Six. Só que o Big Six da Série A italiana não tem essa grana toda. Então todo mundo lá faz trabalho de scout, tem que procurar jogador da melhor maneira possível, tem que trabalhar bastante para pagar mais barato nesses jogadores de qualidade, tem que estar o tempo inteiro atento ao mercado. Esse é um ponto onde, pra mim, o Milan ele pecou bastante na montagem de elenco deles. Quando você olha pro trabalho de scout da Atalanta, quando você olha pro trabalho de scout da Inter de Milão, né? Você vê como eles conseguiram de graça vários jogadores de qualidade, como por exemplo um Marco Thuram, um Taremi, por exemplo, né? Outro jogador de qualidade que veio de graça. Então a Inter ela sabe vender muito bem e sabe contratar jogadores de graça que são altíssimo nível e também são sempre atentos a boas contratações para gastar menos dinheiro. O Milan nem tanto, cara. O Milan acaba errando em algumas contratações, o Milan acaba contratando muitos jogadores velhos e isso é um problema, porque o Milan deveria investir mais em jovens, o Milan deveria investir em um trabalho de scout um pouco melhor e contratar jogadores de maior qualidade. É um grande problema atual do Milan, cara, porque ele não faz isso bem. Por exemplo, o Brighton é um time que consegue investir melhor que o Milan, e não é só pela grana da própria Premier League, mas eu acho que também é pelo jeito que eles fazem o trabalho de scout. O Milan tem uma falta nisso. Aí você junta a falta de grana da liga com um time que não consegue investir bem na hora de contratar. O Milan ele foi decaindo de nível até chegar no ponto atual. E também o Milan não consegue manter suas peças. A gente tinha um Tonali voando, foi pro Newcastle. A gente tem um Reinders, né? Corrigiram aí, não é Reginanders, é Reinders. Voando, ele vai pro time do Manchester City. A gente tem um centroavante indo bem no Milan, ele vai pra outro clube. E é sempre isso acontecendo. E o Milan também não se atenta ao mercado pra ir buscar essas peças de substituição que tem dentro da própria liga. Agora eu te pergunto, por que o Milan permitiu que a Atalanta contratasse Scamacca? Por quê? Por que o Milan permitiu que a Atalanta contratasse Retegui? Por quê? Porque o Milan hoje não vai atrás de Lorenzo Luca, por exemplo, que tá voando agora e algum time grande vai contratar e provavelmente vai colocar ele lá. Isso é o que separa o Milan, cara. Esse é o grande problema. E o Milan não acaba só tendo um problema na montagem de elenco. O elenco que tem hoje também é problemático, cara. E aí você olha pra demissão de Sérgio Conceição, você não pode dizer que isso é um ponto ruim da carreira dele, cara. Assim, o futebol apresentado pelo Milan era interessante, ele conseguiu ganhar títulos, mas faltava a dedicação dos jogadores. O que foi noticiado até por jornalistas, né? A falta de dedicação, a bagunça ali dentro, jogadores que querem mandar no clube, né? Muita gente cita, né, o tal do Theo Hernandes e também alguns citam o tal do Rafael Leão, né, como uma dessas figuras que talvez não queira seguir o que o treinador quer. E realmente deu pra ver o clima hostil ali dentro, com muitas das figuras do elenco, algumas que pediram até pra ir embora, e o treinador não consegue executar o trabalho. Tava claro pelo futebol em campo que dava pra fazer mais com o Sérgio Conceição. Só que como você vai fazer se o time não permite que você faça? Se os jogadores em campo não querem seguir a sua ideia, não querem seguir a risca o que você tá falando, é muito difícil pro treinador, cara. Então, a demissão
demissão de Sérgio Conceição, ela não está errada, porque o trabalho dele realmente não estava indo bem. Mas ele não estava tendo um trabalho bem sucedido muito por causa do elenco problemático. E todo treinador que assumir vai ter o mesmo problema, vai ter a mesma dor de cabeça, vai viver o mesmo cenário se repetidamente, over and over again. Vai ser isso. Eu acredito que dá pra mudar isso aí, cara, mas é preciso tirar as frutas podres do elenco, cara. Assim como o Mourinho, na época de Manchester United, falou, né, que ele precisava se livrar dessa galera, que não tinha um comportamento adequado pra um campeão, eles provavelmente vão ter que fazer o mesmo. E lembrando daquele conselho de Mourinho que deu ao Manchester, que hoje tá todo cagado exatamente por causa disso, o Milan precisa seguir essa linha, cara. Se precisar vender Leão, venda Leão. Se precisar vender Tel, venda Tel. Não seja refém de um jogador do seu elenco. É impossível disso dar certo. Olha pro Paris Saint-Germain, anos sendo refém do elenco, até que no dia que eles se livraram daquela galera que queria ser maior que o treinador e que o clube, eles conseguiram ser campeões, finalmente, com futebol nunca antes jogado. Luiz Henrique que coordena aquilo tudo, junto de uma direção que tenha ajudado ele, que entendeu que precisava contratar pra ele e contratou pra ele. Basicamente, é assim que o Milan pode dar uma virada. Tirando as frutas podres, melhorando o trabalho de scouting e indo exatamente em quem realmente quer jogar ali, que realmente vai respeitar a cultura do clube, tornando o treinador o centro da coisa. Se o jogador for um problema, o jogador que vai embora. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês aqui. E aí fica aquela dúvida, será que Maximiliano Allegri pode resolver os problemas do Milan? Será que ele vai coordenar essa galera? Assim, cara, o humor de Allegri é triste, o futebol de Allegri é triste, e muita coisa em Allegri é contraditória ao nome dele. Tudo parece meio triste, mas funciona. E aqui é a grande sacada, né? Aqui eu vou falar pra vocês uma coisa muito interessante. Eu vejo muita gente que comenta futebol europeu e diz ter conhecimento e tudo mais, pegar um treinador, que às vezes é bom, e tentar botar ele lá embaixo, porque a pessoa não gosta do futebol jogado em campo. O que é um erro, é bizarro, é quase infantil. Você vê uma pessoa comentando de um treinador que claramente é muito bom, dizendo que o treinador é ruim só porque ele não gosta do futebol que é jogado em campo. E é o caso aqui. Allegri não me deixa feliz quando eu vejo o futebol dele em campo. É um dos treinadores que eu mais odeio ver o futebol dele em campo. Tem outros, né? Tem Steve Cooper, que eu não gosto. Mas agora, uma coisa é eu não gostar do futebol, outra coisa é eu achar que ele é um mau treinador. Porque isso aqui não é verdade, cara. Esse cara, o que ele fez com a Juventus, foi muito legal, cara. A Juventus tinha problemas que estavam além dele. E ele não tem nada a ver com isso. E não só isso, as passagens dele na Juventus não foram tão ruins assim. Eu acho que claramente ele não era o treinador certo pra treinar Cristiano Ronaldo. É um erro bizarro colocar ele lá. Mas ele é o treinador certo pra pegar um elenco desacreditado e fazer ele jogar futebol. O que eu mais vi Allegri fazendo foi pegar jogadores que não tinham o encaixe perfeito ou jogadores que não eram tão bons e fazer eles parecerem realmente jogadores muito produtivos pro time. É como se todo o time trabalhasse pra ideia do próprio Allegri e isso em si fizesse o time ser muito resistente em campo. Realmente ele sacrifica tudo. O 9 trabalha pro time, o 9 é a figura de transição, o 9 às vezes vai ser alguém que vai estar dropado ali, marcando, recompondo defensivamente, tendo que ser extremamente criativo. Isso é muito negativo pra alguns tipos de camisa 9. Um deles é o tal do Dusan Vlahovic, uma coisa que eu falei aqui no canal e que eu volto a repetir. Ele não foi feito pra jogar com Allegri, cara. Allegri matou o futebol de Vlahovic. E quem é que é o culpado? É o Allegri ou a Juventus? É óbvio que é a Juventus. Se o planejamento não chegou no consenso que um treinador que tem um esquema tático, que joga de uma maneira completamente diferente, a principal peça do elenco, e eles foram lá e contrataram, tacando totalmente o foda-se pro jogador, é evidente que ele não é o culpado. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês, porque tem muita gente que acaba confundindo, e tinha muitos desses problemas aí dentro do esquema de Allegri, porque tinham jogadores que não faziam exatamente o que ele queria, e aí não vai funcionar direito. Então o Vlahovic não rendia nem positivamente, e também não conseguia suprir a parte defensiva e criativa do time. Então a parte positiva dele, que era a chegada à frente, era prejudicada, e ele também não conseguia ajudar o resto do time. Esse é um exemplo que eu uso pra mostrar como, quando você contrata um treinador, você precisa montar um elenco pra ele, cara, senão não adianta. E agora, Maximiliano Allegri, ele é a solução, considerando o que o Milan hoje tem de elenco, ok? Ele pode fazer uma galera ali que não tá jogando nada, render bastante. E mais pra frente a gente vai conversar sobre isso quando a gente entrar no Transfermarkt. Mas antes, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. Passa pro lado, me dá um hype gratuito, esse vídeo vai chegar em mais pessoas. Isso ajuda muito o meu canal, ok? Muito obrigado, inclusive, se você fizer isso. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. Se quiser ver o que eu comento diariamente, até algumas coisas mais polêmicas que eu não trago pro YouTube, porque eu não gosto de trazer clima ruim pro YouTube, vai estar por lá. Eu vou comentar por lá, então se quiser ver minha opinião, vai estar por lá. Se você saber o que aconteceu da última coisa, normalmente eu vou comentar por lá. É isso. Agora vamos pro Transfermarkt. Bom, cara, a maior dor de cabeça que a gente vai ter aqui quando a gente bate o olho no elenco do Milan, com toda certeza, é a grande mudança de identidade. Apesar de ter jogadores que ele pode aproveitar pro esquema tático e adaptar, ok? Pega alguns laterais aqui que são defensivos e coloca na zaga,
zaga, por exemplo, ele vai ter uma grande dor de cabeça em algumas outras figuras do elenco, cara. Tem figuras aqui que não tem um encaixe muito bom com a ideia do treinador. É o caso, por exemplo, de um Chukwueze, né? Onde é que um Chukwueze vai jogar? Não sei. Outro exemplo bom é o tal do Christian Pulisic. Onde Pulisic vai jogar? Eu não sei, sinceramente. Será que ele vai botar de ala no 3-5-2 dele? Será que ele vai inventar uma nova formação? Porque ele sempre usa o 3-5-2, né? Há muito tempo. Não sei, tá ligado? Aí mora o grande problema, né? Tem algumas peças que se adaptam a isso. Um Noah Okafor, por exemplo, pode jogar de segundo atacante. Um Rafael Leão tem uma vibe meio de 9 também. Então você pensa assim, pô, dá pra dar uma adaptada. Mas tem figuras aqui que não encaixam com a ideia do treinador, cara. E sim, vão ter peças novas que vão chegar e vão ajudar esse meio de campo a acontecer, de fato. Mas quando você bate o olho no Transfermarkt, você vê alguns problemas, né? Por exemplo, o Theo é o único ala de verdade, assim. E tem também o Alex Gimenez, mas ele é muito novo, ainda tem 20 anos, tá começando a carreira. Não sei se dá pra confiar nele. São interrogações que eu tenho na minha cabeça, cara. É um grande problema aqui, cara. Você contratou um treinador com a identidade muito diferente do teu time, você vai ter dores de cabeça. Mas um jogador que nem Saelemaekers, por exemplo, que joga muito bem na ala, vai se adaptar a esse elenco, é um cara pra ficar. E muitas outras figuras aqui do meio de campo que podem se adaptar muito bem a isso. O Yunus Musah, que é um jogador absolutamente fraco pra caramba, vai conseguir se sair bem, cara, nesse esquema tático, vai utilizar ele bem. Então tem figuras aqui que vão subir de nível com a chegada desse treinador, mas outras não vão. Outras vão ter dor de cabeça, porque esse treinador entrega pouco pra eles. Vai ficar essa interrogação que eu não posso responder pra vocês, cara. Eu não sei exatamente qual a solução. Futuramente vai ter meu elenco montado muito em breve, e aí você vai ver que tipo de decisão eu tomei lá e vocês vão entender por que eu fiz aquilo. Mas a parte boa é que o Pulisic tá bem valorizado no mercado, ele pode ser vendido por um valor muito gordo atualmente. O time do Milan lucrar um valor assim interessante por ele, ter ido pra outro lugar. E agora a gente vai seguir esse vídeo aqui em frente. E aqui eu falo dos contratados agora, né? Eu acho muito interessante conseguir Modric, mas eu quero lembrar pra vocês que é por uma temporada. Eu não acho que ele vai entregar 2, 3 temporadas. Ele ainda tá bem. Tipo assim, Modric ele não deixa a desejar. Modric já foi melhor, fato. Ele já teve o auge dele e ele já teve futebol melhor em outras temporadas. Ele não é o mesmo jogador. Ele não tá mais dando tanta conta assim. Não à toa ele vai sair do Real Madrid. Mas é um jogador de uma temporada, 2 no máximo. E no limite, claramente vai ter queda de rendimento. Mas é melhor do que o Milan tem hoje. E ele traz uma coisa que o Milan não tem, que é um futebol cerebral, né? Um futebol muito mais pensado do que o Milan tem hoje. Uma capacidade incrivelmente acima da média e o Milan não tem. Então é muito legal. Até porque o Milan perdeu o cara que tinha essa capacidade, né? Agora ele tá jogando no City. Então eu quero que vocês entendam desse ponto de vista, dessa perspectiva, a contratação é interessante. Não só isso, eles estão pensando em trazer Xhaka. Eu acho o Granit Xhaka um jogador impressionante, cara. Joga um futebol absurdo. Um cara que é um misto de um jogador quase cerebral com também um cara com um ritmo absurdo. Parece uma mistura de box to box com um jogador cerebral. Eu não sei nem definir direito ele, cara. E é incrível o ritmo físico que ele levava pra campo quando ele tava no Arsenal e também no Bayer Leverkusen, cara. Jogador muito importante, que é perigosíssimo, muito equilibrado e que vai trazer muito pro Milan. Esse sim é uma contratação boa, porque Xhaka me apresenta padrões de alguém que vai jogar ainda há alguns anos. Talvez jogue até os 36, 37. E aí, cara, é um meia ali que você vai manter durante 4, 5 anos ali jogando belo futebol. É uma contratação interessante. Ainda mais se pagar barato, né? A gente sabe que o Milan gosta de pagar barato. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente quando eu falo desse tipo de jogador, cara. Eu quero que vocês pensem nisso, né? Aí, eles trouxeram também o tal do Samuel Rissi, que é um volante defensivo interessante. Não é nada demais. Eu acho que hoje já tem um titular pra posição, que é o tal do Youssouf Fofana. Eu acho que, inclusive, é mais seguro nessa parte. Traz uma mais nessa parte, traz criatividade extrema, o que vai ser muito bom, né? Ele vai dar uma de Locatelli, né? Como ele era utilizado ali, vai ser muito bom pra saída de bola, né? Muito importante esse cara com passe refinado. E Rissi vai substituir ele em alguns momentos. Eu acho que é uma contratação boa em termos de elenco, né? Manter um elenco de alto nível, você contrata ele. Apesar de eu preferir muito mais o tal do Rovella. Rovella chega em níveis do que é Locatelli. E seria uma contratação mais interessante, podendo até pegar a posição e fazer o tal do Youssouf jogar em outra área do campo, porque realmente o futebol de Rovella é melhor. E eu cito os dois porque ambos disputam a mesma posição, ok? Rissi e Rovella são jogadores que estavam em disputa e em evolução ali para o mesmo tipo de futebol praticamente, cara. Então eu tô citando eles por causa disso. Apesar de eu achar Rissi muito bom fisicamente, então para fechar algumas partidas ali, ter aquele ritmo físico a mais, aquela intensidade que ele dá pros duelos é muito bom também. Mas não acaba por aí, o Milan tá indo atrás de alguns outros nomes interessantes com bom salário, reforço pro ataque, reforço pro meio de campo, e também o Milan, ele está querendo, né, o tal do Jachari, que vem do time do Clube Bruges, né? É um time que tem se saído muito bem atualmente, teve um certo destaque na última Champions e que tem ótimos jogadores. Então é uma adição também boa em termos de você ter um cara ali pro futuro assumir uma posição
posição e também pra ter um cara com potencial legal ali dentro do time. É uma contratação interessante, cara. Talvez ele não seja titular até pela galera que já tá vindo junto com ele, mas com o passar dos anos ele vai ganhar essa posição aí em campo. E é um cara que é interessante. Eu gosto, ele é equilibrado, ele consegue fazer muita coisa em campo. É um cara que eu vi pouca coisa, né? Vi alguns poucos jogos dele, então eu não tenho tanto conhecimento sobre ele, mas do que eu vi eu achei legal. Não foi o grande destaque, mas uma coisa que é muito positiva de eu falar aqui é que ele também não foi o vilão, né? Tem jogadores que você tá ali assistindo o jogo e você vê que o cara é uma dor de cabeça pro time. Ele não me passou isso. Ele me passou que era mais um jogador ali do elenco cumprindo um papel e tem um potencial. Então eu acho que também é uma contratação boa do ponto de vista de manter um elenco inteiro em alto nível, de você ter um titular e reserva que mantenha o nível. Eu acho que isso é bom. Outro jogador pra fechar a partida também, que vai trazer aí também um a mais em defesa, né? Eu gostei. Eu acho que é uma contratação boa se o Milan conseguir concretizar ela. A conclusão que eu tiro de tudo isso aqui, cara, depois de falar tudo isso é: Allegri, ele é uma dor de cabeça pro Milan que talvez eles precisem ter. Talvez Allegri venha pra mudar o que o Milan é hoje e transformar ele em outro clube, levando as coisas de outra maneira. Contratar de uma outra maneira, investir em jogadores diferentes e talvez se livrar de uma galera ali que tá dentro do time, que são bons jogadores, mas que talvez sejam dores de cabeça. É o caso de Leão. Se não encaixar, ele vai embora. E aí o Milan vai se livrar desse grande atleta, vai ter que buscar outra pessoa, cara. Eu já tenho nomes em mente, inclusive, de pessoas que podem fazer esse papel, talvez até melhor que o próprio Leão, cara, e que hoje estão disponíveis e que não vão estar no futuro. Então, se o Milan fizer um investimento hoje, vai ter valido muito a pena. E eu quero terminar por aqui, ok? Eu não vou ficar falando mais. Mas eu acho interessante, e eu volto a falar, esse cara não vem pra entregar um futebol merda. Eu não acho que o Milan vai terminar em 8º lugar, eu não acho que o Milan vai terminar abaixo. Eu acho que esse cara entrega um Milan que vai estar pegando a vaga e talvez dispute até o título italiano. Eu não duvido. Enfim, o vídeo já tá grande, eu vou terminar por aqui. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Agradeço a você que ajudou o vídeo de qualquer maneira, com like, com hype, com qualquer outra coisa. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo que você dedica aqui no canal. Muito obrigado mesmo. Pro vídeo de hoje é isso. Tchau.